Graça e paz, pessoal, boa noite. Pode se assentar. As pernas já estão pedindo aí para sentar um bocadinho, né? Glória a Deus. Vou tentar manter aqui dentro do tempo programado. Vou me esforçar para isso. Antes da gente começar, eu queria novamente orar com vocês. Realmente clamar, né? Hoje é dia do clamor, né? Então a gente deve clamar a Deus. Feche seus olhos, curva suas cabeças. Senhor, com muita graça, muita misericórdia, nós chegamos aqui hoje, Pai. Oh Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. A gente não sabe descrever a Tua grandeza e a Sua bondade. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui essa noite. Obrigado por nos chamar, nos escolher. Obrigado por abrir os nossos corações em algum momento da nossa vida e nos dar o entendimento de que o Senhor é digno de honra, glória, louvor, adoração, que o Senhor é o único Deus. Obrigado, Pai, obrigado. Mesmo todos nós cheios de mazelas e problemas e dificuldades, o Senhor nos tocou com graça. Ah, meu Deus, nós não sabemos nem agradecer por isso. Tu és soberano, maravilhoso, Deus, e tem nos sustentado até aqui. Que o Senhor continue, Deus, ministrando aos nossos corações, mudando a nossa mente, Deus, nos dando força, nos dando graça para vencer todos os desafios. Nós clamamos a Ti, Deus, porque é só a Ti nós podemos clamar. A nossa confiança está inteiramente no Senhor. Muito obrigado, Deus, por nos chamar de noiva, por nos separar, por preparar uma família e nos fazer parte dela. Muito obrigado, Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe o temor que eu tenho de falar no Seu santo nome. Que o Senhor, Espírito Santo, tome o lugar de honra nessa noite, porque este é o lugar devido para o Senhor, o lugar de mais alta honra. E ministre através de mim, Pai, para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, vocês sabem que o tema desse dia do clamor, né? Uma família para o pai, uma noiva para o filho, foi dito aqui já. E agora à noite eu queria falar com vocês sobre uma noiva para o filho. E o texto que eu queria usar, e que eu pretendo usar, é Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1. Apocalipse 21, 1. Isso, já sabe até a versão que eu vou usar. É isso aí. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Versículo 4, por favor. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus, que poder que tem nessa palavra. Que poder, eu acho que não precisava nem pregar, né? Só de ler isso aqui já é um poder. O Neymar falou isso de um outro texto que a gente, numa reunião aqui do Encontro com Deus. E é essa sensação que eu tenho, né? Não precisava nem falar nada. Quanto poder tem nessas palavras. E, amados, ao abrirmos Apocalipse e lermos esse versículo, lermos esses versículos, né?
nós não nos deparamos com um visionário exaltado, ou um sonhador místico, alguém que está ali imaginando um monte de coisas. Não. A gente se depara com um discípulo dedicado, já um homem idoso, experiente, um discípulo que vê algo que ninguém tinha visto e sobrevive para contar a história. É isso que a gente vê. João, que é o escritor de Apocalipse, o mesmo João do Evangelho, o mesmo João das Epístolas, João, ele está exilado em Patmos. Obrigado, irmã. Ele está exilado em Patmos, uma pequena ilha árida. Ela está ali circunscrita pelo mar Egeu. Ele está isolado naquela ilha. E eu fico imaginando, João, já mais idoso, né? Não tinha oftalmologista, né? Não tinha óculos, nem lentes. Provavelmente João tinha sua visão já um pouco mais debilitada. Talvez as suas mãos já estavam mais frágeis, né? Mais trêmulas. Homem idoso, que passou por muita coisa, que o Império Romano fez de tudo para calar, e o separou, o exilou, colocou ele ali naquela ilha. Mas Deus visitou ele ali. Deus visitou João ali. Patmos era o fim de um caminho para um apóstolo. Mas lá, no fim desse caminho, ele se depara com Deus e vê o desfecho de toda a história e o começo de tudo. A gente acha às vezes que o começo é quando a gente nasce, né? Ou quando a gente se converte. Mas isso aqui é como se fosse o prelúdio, né? O começo de verdade vai começar com o fim desse tempo. E João viu isso. Esse João que escreve Apocalipse já não é o mesmo João que Jesus encontrou ali naquele barquinho, lá na Galileia. Aquele João que se reclinava ao peito de Jesus para ouvir as batidas do coração dele, como alguém que está ali, sabe, aprendendo, dando seus primeiros passos. Também, esse João que escreve Apocalipse já não é o mesmo João que fica ali quase que com um refrão, né? Filhinhos, amemo-nos uns aos outros, né? O João que escreve Apocalipse, apesar de ser a mesma pessoa, ele já é um homem mais experimentado, um homem que viveu muitas coisas, que sofreu muitas coisas. O João de Apocalipse, ele já é alguém que atravessou as dores da história. É com esse peso que essas palavras são escritas. Sabe, há muito suor ali, há muito sangue derramado, há muito sofrimento, muitas lágrimas colhidas que descem as palavras de Apocalipse. Ele viu o templo ruir após a morte do seu mestre. Ele viu o seu amado mestre morrer numa cruz. Ele o viu ressuscitado. Ele viu a igreja e seus amados irmãos serem perseguidos. Ele passou por muita coisa, sabe? Só que ele não perdeu a fé dele. Ele não perdeu a fé de que verá o seu mestre em glória. Glória a Deus por isso. João, nos evangelhos, João no evangelho nos apresenta um Cristo encarnado. Nos apresenta o Cristo encarnado. Ele relata os feitos de Jesus. Ele traz os ensinamentos e os valores que Jesus trouxe para nós enquanto esteve em carne. O João das Epístolas nos ensina a permanecer em amor, amarmos uns aos outros, a ter uma vida de comunhão, de igreja. E o João em Apocalipse nos mostra o Cristo glorificado, o Cordeiro que venceu, a noiva que enfim
é adornada, é enfeitada, é preparada, é separada em destaque e exclusividade para Cristo. Aleluia. O discípulo do amor agora é o profeta da esperança. Se eu pudesse traduzir esses versículos em um sentimento, seria esse: esperança. Se há algo que queima no nosso coração ao ler esses 4 versículos, é esperança de uma glória vindoura, de um tempo novo, da restituição de todas as coisas. E o que ele vê, o que João vê nesse trecho que a gente acabou de ler, não é apenas o fim do mundo, o qual conhecemos, né? É o estabelecimento do mundo como sempre deveria ter sido. É interessante isso, né? Um novo céu, uma nova terra, um povo restaurado e um Deus que enxuga lágrimas. Isso é tremendo demais. Um Deus que enxuga lágrimas. Se a gente ler ou estudar a respeito de mitologias e outros deuses e tal, só há um Deus, amém? Mas em questão de imaginação, a gente vê o que outros povos e outras culturas falam de deuses, né? Você vai ver sempre a figura de um Deus carrasco, né? Que exige sacrifícios mortais ali, e é um Deus inacessível e bravo e tudo mais. Mas aqui, o nosso Deus, que é o único Deus e o verdadeiro Deus, é o Deus que enxuga lágrimas. Você já pensou o nível de sensibilidade de Deus? De enxugar as nossas lágrimas. E no centro dessa visão de João, ele vê a noiva. É interessante porque é usada essa palavra noiva, né? Mas não é uma figura de uma mulher, exatamente, né? Aqui não é uma mulher comum, é uma cidade viva, adornada, resplandecente, preparada pelo próprio Deus. Ele preparou. E é sobre essa noiva que somos nós, como a minha esposa disse aqui, é que eu quero falar com vocês hoje. João vê descendo do céu uma noiva preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Isso é maravilhoso demais. E a pergunta que ecoa para nós nessa noite é: como se vive uma noiva que é adornada pelo noivo e para o noivo? Como vive? O que isso tem a ver com a minha vida hoje? O que isso toca na minha vida cotidiana, na minha vida como igreja, né? A nossa fé, a nossa comunidade, a nossa esperança. O que essa visão tem a ver e pode nos entregar para a nossa história, né? E para isso eu queria começar expondo esse texto, passando com vocês de versículo por versículo, para a gente aprofundar um pouquinho. Eu não tenho tempo para falar com muita profundidade, mas pelo menos para passar rapidamente por cada versículo. Então eu vou reler o versículo 1 e falar um pouquinho sobre ele. Tomando muita água aqui, porque no louvor aqui eu sequei até a garganta. Glória a Deus. Capítulo 21, versículo 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui, irmãos, nós temos uma visão escatológica, né? Uma visão do fim. E é interessante que o termo novo é kainós, não é kairos, tá, Rafael? É outra coisa. Kainós é o termo novo quando fala. Pode deixar o versículo aqui, por favor? Projetado. Quando fala assim, ó, e vi novo céu e nova terra, esse termo grego é kainós, que indica, olha que interessante, indica algo não absolutamente novo, algo que veio do zero, mas é o restabelecimento de algo. Olha que poder isso, né? É algo renovado, transformado, não é simplesmente algo que nunca existiu, é algo refeito. Nossa, isso é interessante demais, já diz muito para nós, né?
Assim como Cristo ressuscitou em um corpo glorificado, o cosmos, tudo que a gente entende como existência e vida, vai ser refeito. Porque eu não sei se vocês sabem, mas toda a criação caiu junto com o homem. Quando Adão e Eva pecaram, toda a criação caiu junto. Se a gente lê em Gênesis 3, a gente vai ver o juízo de Deus dizendo: maldita é a terra por tua causa. E se a gente ir em Romanos capítulo 8, nós vamos ver Paulo falando: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. A criação caiu. Sabe, a partir do momento em que houve o pecado na humanidade, que entrou o pecado na humanidade, passou a existir coisas que não tinha antes. Vocês acham que tinha doenças no paraíso? Vocês acham que haviam problemas naturais, de causas naturais, tipo terremoto, furacão? Isso tudo é resultado da queda humana. Doenças e tudo mais, resultado da queda do homem. E Deus vai refazer. A gente leu, porque João disse, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Há uma passagem do velho. O primeiro céu e terra é a Gênese atual. É o mundo, o cosmos, do jeito que a gente vê hoje, tanto nas regiões terrenas quanto nas celestiais. Vão passar todas essas coisas. Vai ser estabelecido tudo novo, até o céu. Olha que coisa tremenda. O primeiro céu e a terra vai ter passado. Isso cede lugar ao novo estado da criação. E é um cumprimento de algumas promessas já feitas. Projeta para mim, por favor, Isaías 65, versículo 17. Isaías, olha só. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Agora pula para o 66, 22, por favor. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Isso já havia sido profetizado. Isso vai acontecer. João viu e nos comunicou. Aleluia. E no final do versículo diz: e o mar já não existe. É interessante isso, né? Quando ele diz e o mar já não existe, não significa uma ausência de água literal, que não vai ter H2O. Não é necessariamente isso, né? O mar, apesar de ser algo ambíguo na interpretação bíblica, nós vemos ele como um lugar de caos, de ameaça, de morte. E nesse caso específico para João, um lugar de fronteira. Lembra no início que eu falei que João estava exilado na ilha de Patmos? O que separava João da igreja, o que separava João dos seus irmãos, das reuniões, da pregação do evangelho, dos lugares que ele deveria pregar e atingir as pessoas, o que separava ele disso era o mar. E ele dizia: o mar já não existe mais. Irmãos, não vai ter fronteiras, não vai ter igreja essa, igreja aquela. Nós vamos estar juntos como uma noiva. Não vai ter o povo europeu, o povo americano, o povo vai ter aquela mistura, porque é isso que Deus chamou para ser, para ter louvor e adoração em toda raça, língua, nação. É isso que Ele está preparando. Aleluia. E há dias, irmãos, que esse mar, ele parece na nossa vida também, né? Ele aparece às vezes em forma de lutas espirituais, ele aparece em forma de problemas financeiros, de problemas com a saúde, aparece em meio ao luto. Você se sente ali isolado, né? Com dores, às vezes traumas que você carrega, que ninguém sabe. Lutas que você enfrenta, que você só fala com Deus. Coisas que você talvez tenha vergonha de falar. Às vezes a gente sente esse mar.
Mas João lembra que virá o dia em que o mar não existirá. Glória a Deus. Enquanto esse dia não chega, que a gente viva com a esperança de que Ele virá. E que a gente viva como quem crê que o caos não é eterno. Amém? O crente, ele não se conforta com a desordem, né? A gente ora, a gente espera, a gente trabalha, a gente tenta resolver, mas a gente tem a fé de que Deus está recriando o mundo. Ele vai fazer tudo novo. Isso é maravilhoso. A fé cristã, ao contrário de que muitos dizem, de que o mundo nos acusa, a fé cristã, ela não é um refúgio. Ela não é um simples refúgio para você se embriagar naquilo como se fosse te ajudar a passar por dificuldades e fosse uma coisa vazia. A nossa fé é verdade. A gente crê nisso. Os cristãos do primeiro século deram a vida para deixar esses relatos para nós. É a esperança ativa em um Deus que vai refazer todas as coisas. Versículo 2: vi também uma cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Aqui, quando diz cidade santa, está fazendo uma contraposição ao que está escrito em Apocalipse 17. Coloca para mim, por favor, Apocalipse 17, versículo 1. Olha só, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças veio e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Versículo 2. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. A cidade santa é um contraste direto com a Babilônia. De um lado nós temos a prostituta e do outro a santa. Se a prostituta ela é sinal de corrupção, ela é símbolo de corrupção, de sedução, a cidade é símbolo de pureza e de santidade. Será um estado de perfeição, meus irmãos. Não vai mais ter espaço para o pecado. A cidade completamente separada para Deus. A cidade santa. Aí fala também, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. E aqui não está se referindo a uma reconstrução terrena, simplesmente. Mas a realidade vinda do céu, da parte de Deus. É dádiva de Deus, não é conquista humana. E nós temos uma dificuldade para lidar com isso. Porque eu fiquei pensando, a gente não quer ser merecedor. Sabe o que a gente quer? Se sentir merecedor. A gente está o tempo todo querendo se sentir merecedor de alguma coisa. Sabe? E não é. Se dependesse dos nossos próprios esforços, se dependesse da nossa própria força, do nosso próprio braço, não ia ter jeito. Nós dependemos da graça de Deus. É dádiva, a nova Jerusalém, vinda do céu, da parte de Deus. Continuando. Preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Olha que legal. Ele mistura uma ideia arquitetônica de cidade com uma ideia relacional de noiva. Ele traz, o que ele descreve não é só um espaço, mas um povo. Quando ele fala de cidade, não é só um espaço, é um povo. A igreja é a noiva adornada pelo próprio Cristo e para o Cristo. E nota-se que a passividade da noiva nisso, sabe, eu fico imaginando, olha só, como uma noiva enfeitada para o seu noivo, preparada, me dá a sensação daquela noiva que ela está ali, ó, sendo preparada, sabe, fala assim, ó, preparada por uma terceira pessoa, né? No caso Deus, Ele que nos prepara. Imagina se dependesse de nós mesmos, né?
Não ia dar certo. Essa cidade, ela não se edifica, ela não se constrói por si mesma, ela é preparada por Deus. E é interessante que a beleza disso tudo é que João, ele não traz relatos aqui de uma cidade de ouro e de grandes coisas materiais. Ele fala de um povo transformado pela graça de Deus. Deus não está só construindo o mundo, reconstruindo o mundo, Ele está adornando um povo. O mesmo Deus que vai fazer uma nova terra, Ele está preparando almas novas. Ele vai refazer as nossas almas. Versículo 3. Então vi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será Deus deles. Aqui fala de uma voz forte do trono. Isso mostra uma autoridade suprema, confirmando a visão de João. Depois vai falar sobre, eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Essa aqui é a promessa central da aliança. Agora, nesse texto, mostrando o cumprimento dela de forma completa. Vamos ler Êxodo 25, 8, por favor. Êxodo 25, 8. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Levíticos 26, 11. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Ezequiel 37, versículo 26. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O que antes, irmãos, era uma sombra, agora, nesse texto de Apocalipse, que ainda virá, se cumprirá plenamente. Deus sempre desejou habitar no meio do seu povo. Ele criou o Éden para isso. O ser humano caiu. Aí mesmo assim, lá em Êxodo, como nós vimos, em Levíticos, Deus estava o tempo todo criando, querendo estabelecer um lugar, um tempo de conectar com o povo. É desejo de Deus. Continuando o versículo 3 de Apocalipse 21. Deus habitará com eles. Aqui o habitar confirma isso que a gente acabou de ler. Vem do grego eskenó, que significa armar a tenda. Sabe, agora não mais através de véus, através de rituais, de templos, mas a presença imediata de Deus com os homens. É isso que João está vendo. E esse é o maior anseio dos corações dos crentes. Amém? O nosso anseio é estar com o nosso Deus continuamente. E será saciado. Aleluia. Aleluia. Eu lembro que quando, fazendo um parênteses aqui, quando eu tive os meus olhos abertos, eu já contei isso aqui outras vezes. Quando eu tive os meus olhos abertos, a primeira coisa que eu falei é: Jesus está vivo. Porque para mim era chocante isso, e é até hoje. Sabe, saber que aquele homem que eu via direto nas cruzes, nas imagens, morto, ensanguentado e tal, ele está vivo, ele não está daquele jeito, ele está vivo. E ele se relaciona. Isso foi tão chocante para mim, que a minha única opção foi entregar minha vida para Ele. Um Deus soberano, que decide se relacionar com o povo. Esse é o nosso Deus. E tudo que a gente busca, sabe, casa, afeto, pertencimento, tudo isso será satisfeito nesse tempo de habitação com Deus. É o Deus conosco, Faz parte do caráter de Deus isso. E hoje nós já experimentamos um prenúncio disso, O Espírito Santo habitando em nós é o penhor dessa habitação de Deus. O que é penhor?
Está escrito isso lá em Efésios 1,13, né? Efésios 1,13, 14 diz: fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que significa penhor? Penhor é um sinal. Pensa só, sabe quando você vai, deixa eu pensar, que você vai comprar um carro. Você vai comprar um carro. Aí você vai lá na loja, fala assim, eu quero comprar esse carro aqui, só que eu não vou pegar ele agora não, mas segura ele aí para mim, não vende ele não. Aí o que você faz? Você dá um sinal, não é? Você paga ali um tanto. O que significa aquele sinal? Eu vou voltar, e esse carro é meu. Eu estou te dando esse sinal para voltar e pegar ele, que ele é meu. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Deus colocou um sinal em nós e falou assim, ó, eu vou voltar, e é meu, hein? Glória a Deus, isso é maravilhoso demais. As promessas de Deus, irmãos, são mais reais do que qualquer coisa nessa terra. Se você acredita que o sol vai nascer amanhã, muito mais real são as promessas de Deus. Esse mundo aqui pode explodir, mas as promessas de Deus vão permanecer. Glória a Deus. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso é uma consolação pessoal. Sabe, Deus, Ele não envia anjos para enxugar suas lágrimas. Ele enxuga pessoalmente. Ele toca no seu rosto. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de intimidade. Ele toca no seu rosto. Ele limpa suas lágrimas. É um ato paternal. É um ato de um pai que vê o filho sofrendo, a filha chorando, e faz questão de enxugar as lágrimas. E Ele dá fim num sofrimento que quem criou? Nós mesmos. Olha o tamanho da paciência do nosso Deus. A gente arrumou o problema, Ele faz questão de resolver e enxuga as nossas lágrimas. Esse é o nosso Deus, irmãos. Um Deus de amor. Toda lágrima Ele vai enxugar. A gente leu aquilo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Ponto. Ele vai enxugar toda lágrima. E aí é interessante que Ele fala assim, e já não existirá mais morte. Sabe o que significa isso? Vamos ler em 1 Coríntios 15, 26. 1 Coríntios 15, 26 diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. E a gente leu: e já não existirá mais morte. O último inimigo vai ser derrotado. Até hoje, desde os tempos de Adão, o nosso corpo caminha para a morte. As nossas células estão o tempo todo morrendo. A gente fica lutando contra a morte o tempo todo. A gente tem que comer, senão morre de fome. Tem que beber, que senão morre de sede. Tem que dormir, que senão o corpo não aguenta. A gente tem que fazer exercício, porque senão passa mal, dá um monte de problema sanguíneo. A gente tem, o tempo todo a gente está lutando contra a morte. Mas ela será vencida. Esse monstro que vive atrás de nós querendo nos engolir, vai ser vencido. E já não existirá mais morte. Isso é muito forte. O último inimigo vai ser vencido. Olha, tenta se imaginar nesse estado, irmãos. Que coisa maravilhosa. É o que nos aguarda. É o fim do sofrimento, né? Todas as marcas desse mundo caído vão ser solucionadas. Não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais luto. Tudo isso vai desaparecer. Sabe a dor que está no seu coração aí agora? Que você sente pela perda de um ente querido? Sabe aquela dor que está no seu coração? A ansiedade que fica te assombrando todos os dias?
sabe, a preocupação com seus filhos, acabou, vai acabar. Não vai ter mais dor, nem pranto, nem luto. A morte vai ser vencida. É um estado que nós não fazemos ideia como que é. Porque a gente já nasceu no meio desse furacão. A gente já nasceu morrendo. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente nasce lutando contra a morte. A gente precisa chorar, senão o pulmão não funciona. Sabe, a gente não conhece um outro estado diferente desse, mas haverá esse novo tempo, que tudo será refeito. Vai ser restabelecida uma ordem divina. E aqui o anseio de qualquer ser humano encontra descanso. Qual ser humano não quer viver sem dor, sem luto, sem pranto? Não precisa ser crente não, qualquer um. Ninguém quer passar por sofrimento. Mas para aqueles que são do Senhor, eu creio que nós receberemos isso. Esse momento de alívio, e um alívio permanente, isso que é maravilhoso. Aqui na terra a gente é assim, né? A gente come, está com fome, come. Aí fica saciado. Passa um pouquinho, está com fome de novo, né? A gente passa uma dificuldade, sofre, vence aquilo ali. Passa um tempinho, tem outra dificuldade. Aqui não, irmãos. Vai ser o fim de todas essas dores. As primeiras coisas passaram. Nem pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Toda a ordem presente, o mar, a morte, as lágrimas, as injustiças, vai ser tudo dissolvido. E uma nova realidade vai reinar. Sabe o que eu fiquei lembrando? Tem um filme, chama, acho que No Olho do Furacão. Não tem nada a ver com isso, tá? É só uma cena que eu quero retratar para vocês. Eu nem lembro direito o filme não. Eu lembro de uma cena que eles, eram tipo uns pesquisadores que estavam lá querendo filmar um furacão de perto, alguma coisa assim. E aí tem uma cena do filme que eles entram no meio do furacão. E aí a gente vai vendo como se fosse a filmagem deles, né? E aí aquele monte de, aquelas nuvens escuras, casa sendo destruída, e eles lá no meio daquele furacão, assim, a câmera filmando, né? E aquela coisa densa, né? Escura, e aquele sentimento ruim de desespero, e o furacão vai sugando essa câmera e vai subindo. Só que lá no topo do furacão, eles passam das nuvens. A câmera passa das nuvens assim, ó. E tá tudo azulzinho, clarinho. Sabe? Eu fiquei pensando nisso enquanto eu lia isso. Nós nascemos no meio desse furacão. A gente já está o tempo todo no meio dessa luta, mas chegará o tempo que a gente passará ali, ó, em cima das nuvens, e aí já não vai ter problema mais, não vai ter tempestade, não vai ter problema nenhum, sabe? É isso que Deus está falando para a gente aqui, nesses textos, nesses versículos, né? Que cena maravilhosa, né? Que cena maravilhosa isso. Nossa, eu fico... É muito maravilhoso isso. Dá uma esperança assim no nosso coração que não dá para descrever. Qualquer dor que a gente passe por ela aqui na terra, se a gente trouxer isso de volta para o nosso coração, nos traz alívio. Sabe, aquelas lágrimas que você derramou no seu quarto. Sabe o que eu fiquei pensando? Nenhuma lágrima vai ser desperdiçada. Ele vai colher todas. Ele vai enxugar todas. Não vai ter nenhum sofrimento que vai sobrar, não. Sabe? Ah, não ficou... Nossa, eu estou bem demais aqui no céu, mas faltou só... Não. Tudo vai ser solucionado. As perdas, as feridas, tudo. Isso é maravilhoso, né? Enquanto esse dia não chega, nós vamos viver como quem já foi consolado. Porque aqui já foi anunciado. Nós vamos viver nessa terra, apesar de todas as dificuldades e batalhas, como alguém que já foi consolado, sabendo do que virá. E a igreja, irmãos, eu falei aqui sobre um Deus que é íntimo, né? Que enxuga as lágrimas, que toca no seu rosto. E nós, enquanto igreja, nós somos chamados para ser um anúncio disso. Quando chegar algum irmão
com dificuldade para você, exerça essa ternura que Deus tem. Exerça isso como corpo. Escute o seu irmão, sabe? Ouve as palavras dele. Leve em consideração, leve a sério as dores do seu irmão. Quando alguém pedir oração para você na célula, coloque-se no lugar dessa pessoa. Ore por ela, como se fosse com você. Nós fazemos parte do mesmo corpo, né? E nós vivemos uma cultura muito egoísta. E nós temos dificuldade de fazer isso. O pastor Reinaldo falou aqui na ceia sobre discernir o corpo, né, pastor? Sobre discernir, isso é poderoso demais. Sobre discernir o corpo. Você entender que você tem irmãos aqui, né? Ali naquele contexto, eu nem ia falar sobre isso, mas naquele contexto da ceia, era o quê? Alguns comiam, saíam cheios demais, né? Outros bebiam até ficarem bêbados e tal, e outros saíam com fome, com sede. Porque não havia discernimento do corpo. De pensar assim, meu irmão aqui com fome também, gente. Deixa eu fazer algo por ele. Vem cá, vem comer comigo, sabe? Enfim, a gente é chamado para ser uma antecipação dessa igreja. Desse agir de Deus, de enxugar as lágrimas uns dos outros, sabe? Enfim. Tudo isso vai acontecer de fato. Então que isso seja uma esperança viva no nosso coração. Se a gente parar só nisso aqui, a gente já tem esperança para viver bem, né? Até o final, sim ou não? A gente já tem bastante esperança, bastante motivo para ter esperança em Deus. Mas o texto nos convida a olhar um pouco mais fundo. João, ele não viu apenas um novo céu, uma nova terra, mas ele viu uma noiva. Isso muda tudo. Em toda a Escritura, nós vemos Deus tecendo um fio que costura a história entre Deus e o homem. Deus, ele faz questão de nos mostrar isso, sabe? O seu interesse em edificar uma noiva para o seu filho. Desde o Éden, quando Adão desperta e se depara com Eva, ele vai ver uma comunhão gerada do seu próprio ser. A partir de uma costela que veio dele, ele tem uma comunhão. E o cordeiro, e até o cordeiro que em Apocalipse encontra uma esposa adornada de pureza e glória. O movimento é o mesmo. O amor divino preparando para si, no seu próprio ser, um povo que ame sem máculas, sem limitações. É interessante que nós não somos apenas súditos do reino de Deus. Nós somos a herança do noivo. Olha que legal. Efésios 1:18 diz que Deus tem as riquezas da glória de sua herança nos santos. Nós somos herança de Jesus. Parece ousado dizer isso, né? Mas é a própria Bíblia que nos diz isso. Nós somos a herança que o Pai prometeu ao Filho. Mas olha que coisa mais interessante ainda. Em Romanos 8:17, Paulo declara que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herança e co-herdeiros com Cristo, ao mesmo tempo. Isso é um mistério divino, né? Herança e herdeiros, noiva e convidados, servos e filhos. Olha que interessante. No coração de Deus, o fim de todas as coisas não é só um novo mundo, né? Mas um casamento do cosmos, de tudo. É o restabelecimento de todas as coisas. E esse amor vai ser plenamente correspondido. Quando o filho olhar para a igreja e se ver refletido na glória dela. Por isso a gente precisa se atentar para esse versículo 2, que é a chave, é o ponto central, né? Dessa segunda parte do dia do clamor, né? Que é: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. João vê a cidade santa e chama ela de noiva. É como se a teologia ela se fundisse com a poesia.
em um só verso, né? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Deus está restaurando um amor, gente. Sabe, ela descia do céu da parte de Deus, é uma expressão que revela a origem da noiva. É da parte de Deus. Isso revela de onde vem essa noiva. É da parte de Deus. Ela não é um produto humano, mas ela é um dom divino. A igreja, ela não nasce na terra, mas é do céu. Ela se manifesta aqui na terra, mas ela é um produto do céu, da parte de Deus. E é resultado da graça, não é de mérito. Enfim, preparada como uma noiva. A noiva, ela é preparada por Deus. Olha só que interessante. Por que eu estou falando isso? Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 5. Nossa, já passou 45 minutos, meu Deus do céu. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vamos ler até o 27. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Peraí. Até, a gente costuma ler até aqui, não é? E falar até aqui. Viu, marido, vocês têm que entregar a vida pela esposa de vocês e tal. Mas olha que interessante. Vou ler de novo e a gente continua. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O mesmo amor que redime, ele transforma. O mesmo sangue que perdoa, ele purifica. O pastor Gilberto Araújo, ele fala assim: o sangue de Jesus é a única coisa que te suja e te deixa mais branco que a neve. A preparação da noiva acontece no tempo da espera. Enquanto o mundo está correndo para conquistar as coisas, a noiva, ela aprende a permanecer. O mundo inteiro está aí, ó, correndo atrás disso, daquilo, não para, não desfruta de nada, não consegue parar com nada. A noiva, ela permanece. Ela é noiva, ela sabe quem é, ela é noiva, ela é separada. Então ela permanece na onde está. Ela foi dada por Cristo, preparada por Cristo. E é desafiador, não é? Em um mundo onde a gente é chamado a ser inovadores e tal, né? Como que a gente mantém uma constância nisso, né? Cada sofrimento, cada provação, cada luta é um ponto de luz dessa noiva, desse vestido branco da noiva, né? A comunhão com a igreja, os momentos de perdão, a vida de oração, o serviço silencioso. Eu estou aqui falando para vocês, mas quantas pessoas estão trabalhando aqui que vocês nem sabem o nome, nem viram elas. O serviço silencioso de Deus. Tudo isso é como se fosse o ateliê de Deus, e Ele tecendo o vestido da noiva. Sabe, tudo é valioso para o Senhor. Adornada para o seu noivo. Aqui a visão, ela se torna íntima. O foco não está no adorno em si, mas para quem ela é adornada. Não está falando aqui, descrevendo, olha, ela é enfeitada com isso, isso e isso, com ouro aqui, aqui, ali, com diamante, lá. Não, é enfeitada para o seu noivo. O foco é no noivo, para quem ela está sendo enfeitada. Ela não é adornada para o mundo, irmãos. E se coloque aqui como a noiva. Nós não somos adornados para o mundo. O nosso foco não é receber aplauso do mundo, mas do noivo, é receber a aprovação do noivo. Os destaques da noiva não são valores mundanos, mas divinos. Em uma era em que a igreja ela é tentada a se enfeitar para impressionar o mundo aí afora, né?
Você pensar em ser adornado para o noivo é outra história, né? A noiva, ela se preocupa com a fidelidade, sim ou não? A noiva, ela é fiel ao noivo. Quando eu pedi a minha esposa em noivado, eu estava assumindo um compromisso. E ela se tornou, ela já era, né? Mas esse noivado se estabelece com fidelidade. A noiva é fiel ao seu noivo. Ela é humilde e manifesta pureza. Afinal, é uma cidade santa. O que a torna bela, sabe o que é? O reflexo do noivo. O que faz a gente, enquanto igreja de Deus, ser belos, é refletir a imagem de Jesus. É isso que nos faz ser bonitos. Não são suas habilidades, não são as suas riquezas materiais. O que te faz bonito diante de Deus é refletir a imagem de Jesus. E a noiva sabe quem é. Sabe por quê? Porque ela sabe a quem pertence. A noiva sabe quem é porque sabe a quem pertence. Nós somos de Cristo, amém? E nós sabemos quem somos. Quem você é? A noiva de Cristo. Nós sabemos quem somos porque sabemos a quem pertence. Deus nos chama a viver esse presente, já caminhando aqui para o final. Deus nos chama a viver o presente à luz do futuro. Nós sabemos de tudo isso que eu li aqui, desses 4 versículos. Então nós vivemos hoje à luz do futuro. O que significa isso? O fim é o quê? A noiva pronta, porque Cristo preparou. O presente, nós somos chamados a viver como quem se prepara, mesmo que essa preparação dependa da graça, né? E a síntese disso tudo é que a nossa esperança é que o noivo vai nos encontrar pronto, não porque nós somos perfeitos, mas porque permanecemos nele. Amém? A fidelidade não é um sentimento, é uma vida diária, né? De permanecer no amor do noivo. Esperar por Cristo, né? Ter esse tempo futuro no nosso coração como motor da nossa fé, como um ponto da nossa esperança, né? Porque para os descrentes, a Bíblia relata o terrível dia do Senhor. Mas para os crentes, é o início das bodas. É momento de festa. Amém? João viu o que a gente espera ver. E eu creio que nós vamos ver. João viu já. E deixou relatado aqui para nós. Um povo transformado em cidade. Uma cidade transformada em noiva. E uma noiva adornada para o seu noivo. Ele viu o fim da história. Deu um spoiler gigante para nós aqui, né? E o fim da história é um casamento. O que começou no Éden com uma separação marcada pelo pecado, termina aqui em Apocalipse com a restituição e Deus fazendo nova todas as coisas. Aleluia. O que começou lá no Éden com a queda do homem, com o homem se escondendo de Deus. Adão, cadê você, Adão? O homem se escondendo, vai terminar com Deus, face a face, enxugando as suas lágrimas. Imagina a imagem de alguém enxugando as suas lágrimas, o rosto da pessoa diante do seu. Deixa eu tentar adiantar aqui. Enfim, o Espírito e a noiva ainda dizem vem, né? E esse clamor não é só para o futuro, é um suspiro da nossa alma de cada dia, de cada dia. Esse vestido da noiva, como eu falei aqui, né? Ele está sendo tecido em amor, né, Beth? Tecendo, costurando em amor esse vestido. E quando o som da trombeta soar, não vai ter dúvida mais, não vai ter lágrima,
sabe, nem distância. A cidade descerá, a noiva aparecerá, e o noivo, com voz de quem ama desde sempre, dirá: eis que faço nova todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Pode ficar de pé, eu queria chamar o louvor. Irmãos, enquanto o pessoal vem aqui, eu fiquei compartilhar algo com vocês que eu fiquei pensando, que é o seguinte, eu vou falar de mim no caso, né? Eu vivi uma vida muito cheia de pecados e devassidão, uma vida sem Deus, sem uma fé em Deus. Eu critiquei muito isso, né, durante muitos anos da minha vida. E eu me converti, graças a Deus, reconheci meu estado de homem pecador e caído, entreguei minha vida para Jesus. Tem 10 anos, quase 10 anos que eu estou aqui caminhando com Jesus, faço parte aqui da igreja, ministro a palavra como vocês estão vendo aqui, mas eu continuo lutando todos os dias pelos impulsos pecaminosos que eu tenho no meu coração. Às vezes, por você já ter uma experiência em Deus, você não fica caindo em pecados muito óbvios, né? Mas você luta, tipo, fala de mim, né? Eu luto contra pecados no meu coração o tempo todo, na minha mente, sabe? O que isso mostra para mim? Que ainda coexistem duas naturezas aqui, né? Carne e espírito guerreando uma contra a outra. Então, por mais que a gente já tenha se entregado a Jesus e tal, essa vida ainda ela tem um grau de imperfeição. Mas de acordo com o que a gente leu aqui nessa noite, vai chegar um tempo, irmãos, que eu não vou nem conseguir pecar. Olha que interessante isso. Deus vai vencer a morte, vai vencer o pecado, e não vai existir mais domínio do pecado. Essa é a nossa esperança. Eu não consigo conter todos os pecados e viver com perfeição hoje. Eu não consigo. Eu luto contra isso. Mas vai ter o tempo em que eu nem vou precisar lutar mais. Jesus já vai ter vencido isso por mim e por você. A nossa tarefa como noiva para o Filho é viver como noiva. O que significa isso? Em fidelidade, ser fiel a Deus, ter esperança no nosso matrimônio, né? Se alguém separado, e já viver a luz do futuro. A gente vive hoje. Se no futuro nós vamos ser uma igreja que é imaculada, sem manchas, sem rugas, então hoje eu vou fazer de tudo para ser um pouquinho, tanto que eu conseguir ser imaculado, sem rugas, sem manchas. Por mais que vez ou outra eu vou escorregar, ainda assim a minha busca vai ser viver em santidade todos os dias, separado para o noivo, sem me contaminar, sem me prostituir, como a gente leu em Apocalipse 17 sobre a prostituta. Não, separados, completamente separados para Deus, como a noiva dele. Amém? Quero agradecer a Deus. O louvor vai cantar aqui no final, e eu queria, só para encerrar, eu queria orar com vocês mais uma vez, clamando a Deus mesmo para nos adornar, né? Como Ele disse que fará. A gente sabe o que Ele vai fazer, né? E que a gente se entregue nas mãos dEle, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, como o Senhor é precioso para nós, como é maravilhoso receber essas palavras de esperança, nos traz vida, nos afaga as dores, nos limpa dessas dores, dessas dificuldades do dia a dia. Essa vida cheia de dificuldades, cheia de lutas, cheia de dores. Quantas vezes nós choramos, nós nos preocupamos por quem nós amamos. Quantas vezes, Jesus, nós nos atribulamos, quantas vezes nós sofremos pelo pecado. Quantas vezes, ó Deus, nós pensamos: eu queria ser melhor, eu não queria estar sofrendo,
eu não queria estar doente, eu não queria sofrer com luto, eu não queria perder ninguém. Quantas vezes a gente pensa isso, Deus? E o Senhor não precisava ter nos falado isso, mas o Senhor decidiu deixar escrito para nós de que haverá o tempo em que não vai ter mais luto, não vai ter mais dores, nem prantos. O Senhor enxugará todas as lágrimas. O Senhor decidiu deixar isso escrito para nós, para nos trazer esperança. O Senhor é bom demais, Jesus. Que o Senhor encontre aqui corações completamente separados para o Senhor, que não se contaminam com as coisas mundanas, que não se contaminam, ó Deus querido, nem se prostituem. Corações que não edificam postes de ídolos, mas corações completamente separados para o Senhor. Onde o Senhor encontre uma maleabilidade, onde o Senhor encontre corações maleáveis que o Senhor pode moldar e fazer do jeito que o Senhor quiser. Que o Senhor retire o que quiser tirar, que o Senhor acrescente o que estiver faltando, que o Senhor encontre corações maleáveis nas suas mãos. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos por nos trazer esperança. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez até aqui e pela esperança do que o Senhor ainda fará. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Aleluia. Que se assenta no trono, sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Eu sou a sua feitura, obra de suas mãos. Eu sou o incensário a elevar a canção. Eu sou a sua feitura, obra de suas mãos. Eu sou o incensário a elevar a canção. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Que se assenta no trono, sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Eu sou a sua feitura, obra de suas mãos. Eu sou o incensário a elevar a canção. Eu sou a sua feitura, obra de suas mãos. Eu sou o incensário a elevar a canção. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir
incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para que a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança somos salvos, na esperança somos salvos, na esperança somos salvos, na esperança somos salvos. Noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia,